Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia Oliveira, eu sou professora de arte. Então, alguns alunos já questionaram algumas dificuldades aí que eles encontraram nas atividades. Então, eu tô aqui para responder para vocês, tá? Eu trabalho com o conceito de fotografia que é proposto pela artista Dália Rosenthal. A Dália Rosenthal, ela entende um trabalho de fotografia da mesma forma que o professor de português entende a escrita. Ela entende a fotografia como um registro, só que não através da letra, das palavras, mas sim da imagem. O fotógrafo, ele, de uma certa forma, ele escreve através da fotografia, da imagem que ele faz. Nesse sentido, ela entende, que fotografar é escrever com luz. O que significa isso? Dentro da obra fotográfica do Sebastião Salgado. Vamos fazer então esse link entre a fala da Dália Rosenthal, esse conceito que ela trabalha de fotografia, e a obra do Sebastião Salgado. É isso que nós vamos fazer. Então, se para Dália Rosenthal fotografar é escrever, escrever-se é registrar, tá? Nesse sentido, uma pessoa fotografa porque ele quer registrar um momento. Uma pessoa escreve porque ela quer registrar um momento. Então, são registros. Então, a fotografia, nesse sentido, também é uma forma de escrita. Mas, diferente da escrita que a gente convencional, que a gente tem, que a gente precisa de um caderno, que a gente precisa de uma caneta e ali a gente escreve, ou com caneta vermelha, ou com lápis, ou com caneta azul, ou com canetinha colorida, o fotógrafo precisa observar a luz da paisagem. Todo mundo hoje entende isso perfeitamente, porque todos vocês conseguem entender que se eu tenho uma câmera fotográfica na minha máquina digital, não adianta às vezes eu querer fazer uma boa foto, no escuro. Eu preciso do quê? Da claridade. Então, fotografia é escrever com a claridade, com a luz, tá? Esse é o sentido que Dália Rosenthal dá ao conceito, da palavra fotografia, certo? E aí, o que você tem aqui na sua atividade? O que eu estou propondo basicamente? Que você pense, olhando as imagens do Sebastião Salgado, que é um artista fotográfico que olha o contexto social, cultural, e aí ele trabalha com a fotografia preto e branco. Diferente da fotografia colorida, a fotografia preto e branco, ela precisa de muito mais luz para a gente entender o que é que tem ali naquela imagem, tá? Então, o que você vai fazer basicamente é olhar, entender esse conceito e colocar com as suas palavras o que você entende. Quando você olha a imagem do Sebastião Salgado e a fotografia, a imagem do Sebastião Salgado pela fotografia, e o conceito de Dália Rosenthal. Fotografar é escrever utilizando uma luz, certo? Se ficar muito difícil, pega a sua câmera digital e vai fotografar no claro, vai fotografar no escuro e vê em qual das duas você consegue perceber melhor a imagem. Depois a gente tem uma outra atividade aí, que também a gente está trabalhando com o conceito de Dália Rosenthal, que é um conceito de que o artista, quando ele é só pintor, ele tem um fazer artístico. Ele tem que perceber, ele tem que selecionar, ele tem que analisar, ele tem que experimentar, ele tem que julgar, comparar, compor, incluir, descartar, refletir, aguardar, criar, etc. Então, isso significa ações. São ações do artista, é o fazer do artista na composição de uma obra.
O fazer plástico, a palavra plástico, significa que ele precisa dar forma, tá? Dar forma a um objeto ou dar forma a uma ideia. No caso da fotografia, o fazer plástico imagético é quando um artista, por exemplo, vai fotografar um determinado lugar. Aí ele percebe, né, aquele lugar, ele seleciona o que ele quer fotografar, depois ele vai analisar, né, ou experimentar, né, ou ele vai julgar aquela ideia, ou ele vai comparar uma foto com a outra, certo? E aí, nesse sentido, se ele está fazendo uma fotografia artística, ele está com um fazer plástico. Ele está experimentando também objetos na composição artística dele, principalmente na contemporaneidade, onde a gente entende que não é só fotografar rosto, não é só fotografar lugares. Às vezes o artista ele vai um pouquinho além, ele cria obras de arte com a fotografia. Então ele está pensando como um artista visual, ele está fazendo a partir de um pensamento artístico, um pensamento da construção de formas, um pensamento da construção da ideia plástica, tá? Só que imagética. Por quê? Porque ele está lidando com imagens, certo? Então, esses são os dois conceitos básicos que a gente está trabalhando de fotografia que a artista Dália Rosenthal utiliza. E aí você vai ter que comparar a obra do artista Andy Warhol, que a gente sabe que ele não é fotógrafo, mas ele lida com imagens da fotografia, mas ele lida dentro de uma outra perspectiva, que é a serigrafia. Né? E aí depois, no quinto exercício, né, você vai conhecer o trabalho de uma artista fotográfica, tem uns links aí, que você vai clicar, né? E conhecer a Rosângela Renault, tá? Que é uma artista, e você vai conhecer os trabalhos dela. Você também tem a Enciclopédia Cultural, que é do Itaú Cultural, que é uma enciclopédia artística que é online, né? E você vai encontrar informações sobre a Rosângela Renault lá também. Então você tem duas possibilidades, e aí você vai responder a questão, tá? Você tem que entregar a questão até o dia 4, tá? No caso, para mim, para eu poder estar corrigindo. Gente, olha, eu gostaria muito de estar falando com vocês no Google Classroom, abrindo minhas aulas no Google Classroom para estar conversando com vocês sobre arte. Mas, infelizmente, eu não estou com essa disponibilidade agora, então vai por aqui mesmo, tá? Mas acesse o Google Classroom. Esse material também vai ficar disponibilizado na escola, ok? Um beijo